Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todos. A gente está dando início aqui a mais uma aula desse nosso curso de formação em Memória, Verdade, Justiça e Reparação, uma iniciativa do coletivo RJ, Memória, Verdade, Justiça e Reparação, em que a gente está tentando contribuir para o debate público brasileiro, trazendo mais informações e reflexões sobre essas temáticas que estão tão importantes e cada vez mais importantes e gerando também cada vez mais interesse por parte das pessoas. Então, estamos dando sequência aqui ao nosso primeiro bloco do curso, em que a proposta é conversar um pouco sobre a história, né, e a experiência brasileira de, né, de lidar com o seu passado traumático, o seu passado da ditadura e a forma pela qual a gente conduziu as nossas iniciativas de memória, verdade, reparação e as nossas tentativas de justiça, né, ao longo das últimas décadas. Então, a gente tem aqui hoje nossa companheira Vera Vital Brasil, integrante, militante do coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação, e também a presença do Paulo Abrão, que muito nos alegra e nos honra, que presidiu a Comissão de Anistia em 2007 e 2016 e teve uma atuação fundamental para tornar a Comissão de Anistia um órgão central, né, das discussões da justiça de transição brasileira em torno desse tema. Então, sem tomar mais tempo, vou passar de imediato a palavra para o Paulo, que vai conversar um pouco com a gente sobre o que foi a Comissão de Anistia, sobre essa experiência. E é isso, Paulo. Obrigado por você estar aqui, é uma alegria. E, enfim, fica à vontade, a palavra está com você. Bom, em primeiro lugar, sou eu quem agradeço, realmente um grande prazer para mim estar aqui com vocês, fazendo essa discussão. Te envio meus agradecimentos, Lucas, e também meu abraço à Vera, que está aqui conosco hoje. E vou buscar fazer uma abordagem a respeito da justiça de transição brasileira, porque acredito que o trabalho da Comissão de Anistia ele é um trabalho fundamental para compreender esse processo de resposta do Estado brasileiro ao legado de violência ou à agenda pendente da nossa transição democrática. E nisso a comissão ela teve e continua tendo um papel relevante, apesar das circunstâncias atuais. Durante muitos anos, a literatura especializada sobre as transições políticas sempre buscou classificar o caso brasileiro como um processo de transição por transformação, não fazendo um contraste com os modelos de transição por ruptura, como foram os casos argentinos, ou transição revolucionária, mas assim, essa ideia de transição por transformação que foi levada a cabo pelo próprio regime militar, sem promover agendas ou medidas transicionais que não tivessem sido aquelas planejadas pelo próprio regime. Essa discussão nossa, acho que já é um pouco clássica, sobre as características da transição controlada no Brasil, né? E esse processo efetivamente dominou a doutrina da abordagem da transição brasileira até os anos 2000. Porém, de fato, nessa segunda metade dos anos 2000, começou a eclodir diferentes processos por justiça transicional no Brasil. Até mesmo um próprio questionamento do marco jurídico fundamental da transição, que foi a validade da lei de anistia, compreendida como uma lei de caráter bilateral, né, de que tivesse perdoado os crimes tanto da resistência quanto da repressão. Então, quando esses novos movimentos eles começam a forçar uma modificação dessa realidade, isso tem tudo a ver com o próprio avanço dos processos de democratização, o aprofundamento da experiência de democratização que o Brasil veio cumulativamente desde 85, avançando, e também gerando mais consciência social e recuperando na própria sociedade uma capacidade também de mobilização. O que eu chamo isso de um crescimento tardio por medidas de justiça de transição, mas o fato é que ele aconteceu e recebeu respaldo num determinado momento da história brasileira,
e apesar do influxo que ela vive hoje, essa nova movimentação que implicou numa reativação dos trabalhos da Comissão de Mortos e Desaparecidos e um redesenho conceitual, mas também administrativo da Comissão de Anistia, ela contrariou essa tese de que essa agenda da transição teria início e fim ainda lá em 79, né, e que ela estava baseada num conceito inquestionável ou de ampla aceitação social de um pacto de esquecimento, que é o que sempre, normalmente, se caracterizava a leitura da transição democrática brasileira, né? E como foi defendida pelo Hélio Gaspari em vários trechos da sua obra, né? Mas também existia uma outra visão que tinha essa crítica, né, de que a transição brasileira era um pacto de esquecimento, que, portanto, nós não podíamos mexer nessa ferida. Também tinha uma outra visão, que, ao meu juízo, é uma visão muito estigmatizadora, que baseava na ideia de que o processo de reparação às vítimas, que deita raízes ainda na própria lei de anistia de 79 e que começa a se estruturar nos anos 90, com a Comissão de Mortes no Poder Legislativo e depois com a criação da Comissão de Mortes Desaparecidos em 95 e da Comissão de Anistia em 2001, de que esse processo de reparação teria sido ensejador de uma alienação social, né, como uma espécie de cala-boca às vítimas por meio de reparação econômica. Eu falo sobre isso porque, para mim, esses sempre foram dois estigmas que estiveram muito presentes, que, de alguma maneira, despolitizavam o caso brasileiro. Despolitizavam por dois motivos. Primeiro, porque ignorava de que sempre existiu um movimento social resistente, denunciando, buscando por justiça, como a própria Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos, como as organizações que surgiram de seguimento aos comitês brasileiros de anistia, ou os grupos Tortura Nunca Mais, que sempre tiveram uma atuação muito relevante, mas que nunca receberam, por parte da opinião pública e talvez até dos próprios atores que participaram desse processo de redemocratização, uma visibilidade que fosse correspondente à seriedade e à própria dignidade das vítimas da ditadura militar. E, obviamente, que isso tem implicações, né? E, em segundo lugar, porque eu acho que também as pessoas também confundem ou trabalham com modelos de que existiria uma única, uma espécie de uma única concatenação de medidas possíveis dentro de um marco de uma transição, né? Ignorando aquilo que eu costumo dizer, que é a característica da transição brasileira, de que tem o programa de reparações como seu eixo estruturante. Isso não é um demérito. Inclusive, isso tem suas vantagens também, tem seus méritos. Se você pensar que se a primeira resposta estatal, se a primeira preocupação de resposta estatal foi primeiro reparar as vítimas, não deixa de ser uma simbologia sobre a centralidade das vítimas nesse processo também. Então, o fato é que, enquanto que no Chile, por meio dos processos de memória, eles alcançaram os processos de justiça para depois chegar nos processos de reparação, e na Argentina eles começaram com os processos de justiça para alcançar os processos de verdade, para depois chegar nos processos de memória e depois chegar nos processos de reparação, no Brasil, por meio do processo de reparação, a sociedade criativamente foi conseguindo construir a sua agenda da justiça transição. E até aí, não conceituada como justiça de transição, né? Não entendida como justiça de transição. Até porque os grandes estándares que vão ser construídos no plano internacional em matéria de direito à memória e à verdade, eles vão acompanhar esse processo de acumulação de forças da própria sociedade e de disputas dentro dos organismos internacionais ao redor dessa agenda como uma agenda central para evitar a repetição dos processos autoritários do passado. Então, observando a fotografia desse momento, eu estou falando, portanto, do início da comissão, quando eu assumo a presidência da Comissão da Anistia em 2007, então estou falando de meados dos anos 2000,
Nós encontramos uma situação na qual nós tínhamos esse processo de reparação altamente estigmatizado, como se fosse um privilégio e não um direito das vítimas, estigmatizado pela imprensa, porque a cada vez que saía uma reparação de algum personagem mais emblemático, se publicizava essas decisões sempre com um senso crítico de que os valores da reparação eram altos, ou de que as pessoas lutaram para agora receber um dinheiro, ou seja, uma total despolitização da discussão, né? E também um modelo, e que devido a essa pressão da opinião pública, empurrava os órgãos de reparação, tanto dos mais desaparecidos quanto a Comissão de Anistia, a uma realidade burocrática, ou seja, de colocá-las como meros mecanismos administrativos de reparação, que deveriam funcionar dentro de um manto de silêncio para evitar polêmicas e repercussões que protegeriam o próprio direito à reparação às vítimas, mas principalmente porque não tinha espaço ou não tinha disposição de fazer a disputa pública desse debate, né? E até porque, enfim, no Brasil sempre existiu essa espécie de democracia tutelada na qual um medo da reação dos militares sobre o levantamento dos grandes tabus da nossa transição, as pessoas nomeavam isso como irresponsabilidade política que poderiam colocar em risco a frágil democracia que nós conquistávamos. Bom, eu acho que esse discurso, para mim, tem tudo a ver com o próprio pacto político da transição, né? Que foi um pacto pelo alto, de grandes acordos e conciliações, nos quais a ideia era exatamente olhar para o futuro e não visibilizar esses dramas do passado como pontos de tensionamento que não nos permitiriam uma reconciliação nacional. Mas, enfim, eu volto a 2007 para dizer que nós pegamos um órgão de reparação que vivia esse tipo de pressão e que era necessário dar uma reviravolta nesse processo, né? E era uma reviravolta na qual nós entendíamos muito claramente que ela deveria ocorrer no plano político e simbólico, porque enfrentando as dimensões do conceito de anistia ao longo do tempo. Porque a anistia era considerada, por um lado, como reparação e, por outro lado, como impunidade, mas ela, fundamentalmente, ela era entendida como um processo por meio do qual o Estado brasileiro, ao reparar aquelas pessoas que haviam sido atingidas por atos de exceção, o Estado brasileiro estaria, portanto, perdoando essas pessoas pelas suas posturas de cometimento de crimes contra a lei, contra a segurança nacional, etc. E tal. Então, a anistia é lida como um perdão à resistência, em 79, principalmente. Então, então todos os crimes de vocês estão perdoados. É o Estado perdoando. E nós tínhamos que fazer uma viragem hermenêutica desse processo. Porque a anistia não poderia ser interpretada como o Estado perdoando a quem resistiu contra a arbitrariedade, porque isso enfrentava o âmago da discussão, que era o legítimo direito de resistir contra a ditadura. E a falta do enfrentamento desse debate, do levantamento dessa tese sobre o legítimo direito de resistir contra uma estrutura autoritária e uma ditadura, é que levava a essas distorções sobre o próprio direito a ser reparado, né? E essas manipulações de que, bom, então a pessoa cometeu crimes e agora, ainda por cima, ela ainda recebe uma reparação. Então, no fundo, era esse estigma que estava colocado, né? Então, nós precisávamos reposicionar na história o papel do movimento de resistência e enfrentar direto qual era o verdadeiro sentido desse processo de reparação. Foi quando, então, nós, ao promover
essa viragem hermenêutica, nós, a cada ato da comissão de anistia, nós finalizamos esses atos por meio de um pedido de desculpa às vítimas. Então, a anistia deixa de ser um processo no qual o Estado perdoava aqueles que haviam se rebelado, ou promovido resistência, ou promovido subversão, e passa a ser um processo no qual o Estado pede desculpa a essas pessoas por haver perseguido, interrompido seus projetos de vida, por ter, bom, por ter na sua origem implementado uma ditadura ilegítima e inconstitucional e, consequentemente, mover toda uma estrutura de um sistema para a destruição de seus próprios connacionais, ao invés de ter essa estrutura do Estado para proteger, que afinal de contas, essa deveria ser a finalidade principal da estrutura estatal. Então, nesse momento, eu acho que foi algo muito importante, porque reposiciona todo o debate, reorganiza todo o debate dentro da sociedade brasileira, né? E mais que isso, além de reorganizar conceitualmente o processo de reparação, nós também começamos a enfrentar a questão da visibilidade, porque tínhamos claro de que manter esse processo de reparação às vítimas no âmbito de uma perspectiva burocrática, ele simplesmente aprofundava a noção da transição como pacto de esquecimento. Que então nós precisávamos dar visibilidade à voz das vítimas, porque esse silenciamento das vítimas que se deu ao longo do tempo era um elemento central para impedir que a sociedade brasileira constituísse uma consciência crítica suficiente, não apenas sobre a importância de uma condenação moral à ditadura, não apenas a construção permanente da democracia como um processo e não como um fim em si mesmo, mas propriamente como a difusão e a promoção de uma cultura de direitos humanos em relação a essas graves violações aos direitos humanos. Então, nós abrimos as sessões da Comissão de Anistia, que já eram públicas, mas, enfim, elas ocorriam dentro de uma salinha lá no anexo 2 do Ministério da Justiça em Brasília, né? E levamos as sessões da comissão não apenas para a sede do Palácio da Justiça, no seu salão principal, assim como criamos as caravanas de anistia para tirar essas sessões de dentro das 4 paredes de mármore dos palácios de Brasília e percorrer o país, porque por meio desse processo de reparação também nós poderíamos estar mobilizando as pessoas ao redor da agenda de transição, ao redor de uma luta por aquilo que nós entendíamos que eram as tarefas ainda pendentes dessa transição democrática, que era a construção de uma memória ao redor da dignidade das vítimas, que era um reposicionamento conceitual da ideia de anistia, que era uma politização, no bom sentido, da ideia do processo de reparação como algo em que o Estado estava se reconstruindo e a partir daí reconstituindo a confiança desse grupo social que ainda tinha, com razão, profundas desconfianças em relação à institucionalidade brasileira, porque, afinal de contas, essa institucionalidade as perseguiu. E com isso alcançar acúmulo de forças para realizar o debate, que era o debate central, que era o processo de responsabilização dos agentes torturadores da ditadura, questionando a validade da lei de anistia. E, de fato, essa iniciativa então começa em 2007, nós reinauguramos os trabalhos da Comissão de Anistia exatamente julgando o processo do Capitão Lamarca, que era um caso que estava parado dentro da Comissão de Anistia sem solução, porque as pessoas temiam resolver esses casos, e começamos a resolver esses casos emblemáticos todos, como uma maneira até de chamar a atenção e, por meio deles, reposicionando essa ideia. Então, as caravanas de anistia foram
um processo pelo qual nós começamos a reacender localmente as comunidades, grupos que no passado haviam se articulado para participar dos comitês brasileiros de anistia, para a luta das diretas já e da redemocratização, e essa rearticulação dessa agenda, que havia em 1988 sido fragmentada, né, pela própria reconquista democrática e pelo próprio surgimento de vários novos movimentos, né, ambiental, direito do consumidor, criança e adolescente, a luta pelos direitos humanos, de alguma maneira, deixou de ter um inimigo comum e ela se fragmenta em várias agendas a partir de 88, essa ressignificação da anistia ajuda a reaglutinar diferentes atores, e nesse processo foi muito, muito importante que a União Nacional dos Estudantes, a Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, as universidades públicas, sindicatos, e foram realizadas caravanas, a CNBB, foram realizadas caravanas de anistia em todo e qualquer tipo de espaço que você possa imaginar. Espaços sindicais, espaços universitários, câmaras de vereadores, poder legislativo, congresso, sede de governos, acampamentos sem terra, igrejas, onde nos chamavam, nós fomos realizando essas caravanas e fomos realizando esses processos. Porque a melhor maneira para enfrentar os estigmas era exatamente dando visibilidade às vítimas, aos seus testemunhos de maneira pública, porque aí a imprensa começa também a acompanhar esse processo, a registrar e mostrar argumentos que se contrapunham àqueles argumentos tradicionais do Pacto do Esquecimento. E aí esse processo culmina em 2009 com uma audiência pública que acontece dentro do Ministério da Justiça. É a primeira vez que dentro de um órgão da estrutura do Poder Executivo, dentro da sede do Palácio da Justiça em Brasília, se abre uma audiência pública formal de questionamento da validade da lei de anistia. E essa audiência pública, ela ocorre dia 31 de julho, salvo engano, de 2009, com uma ampla presença de vários setores da sociedade, com o movimento de vítimas, comitês familiares desaparecidos, Secretaria de Direitos Humanos, amplas autoridades, Ministério Público, que nesse momento também já começava a apresentar as primeiras ações de questionamento da lei de anistia. E essa audiência pública foi um marco. Ela foi um grande marco, sem dúvida, porque ali o Estado brasileiro estava adotando, como estrutura oficial, estava adotando uma postura diferente, né? Então, o que eu quero, no fundo, retratar... Bom, e aí, depois disso, toda essa ressignificação conceitual e essa reorganização do processo de reparação às vítimas, nós o reestruturamos dentro daquilo que nós chamamos de um Programa Brasileiro de Reparações. Esse Programa Brasileiro de Reparações, então, tinha um eixo de reparação moral e simbólica, com as caravanas de anistia, com os pedidos de desculpas oficiais. Tinha um eixo de reparação econômica, que era a parte da reparação prevista na Lei 10.559, um eixo de reparação psicológica, com a criação das clínicas do testemunho. Eu acho que depois a Vera falará melhor sobre isso, e um eixo de reparação coletiva, que era a ideia de organizar processos onde nós pudéssemos fazer chegar à sociedade brasileira que a construção do direito à verdade não se tratava de uma agenda individual das vítimas, e sim era um direito coletivo de toda a sociedade. Com a proposta de criação do Memorial da Anistia, com o projeto Marcas da Memória, com os monumentos que nós começamos a inaugurar no país inteiro. Uma iniciativa muito interessante foi a de constituir uma comissão de reparação à UNE para a devolução do terreno dela na Praia do Flamengo. Na verdade, reparar
para que ela pudesse reconstruir a sua sede. Então, eram iniciativas novas que não estavam previstas na Lei 10.559 originalmente. Mas, com isso, se reestrutura o programa de reparação. Então, o que a gente sempre sustentou foi de que, por meio do processo de reparação, do trabalho da Comissão de Morte, do trabalho da Comissão de Anistia, nós fomos buscando as demais agendas. Por isso que a gente se refere à reparação como eixo estruturante da nossa justiça de transição. Foi desse trabalho, por exemplo, foi dessas repercussões da audiência realizada em 31 de julho de 2009 e dessa reorganização dos programas, na Secretaria de Direitos Humanos, o programa Memória, Verdade e Justiça, na Comissão de Anistia, com o Marcos da Memória e as caravanas e outros processos, foi dessa reorganização e essa nova mobilização que se criou com as caravanas de anistia em todo o país, que também aí se constituiu um novo fortalecimento dos movimentos de memória, verdade e justiça, que conquistaram no PNDH3 um capítulo sobre direito à verdade e à memória, que era um capítulo que não existia no PNDH2. Então, para ver como o reflexo do avanço desses processos, novos processos de mobilização e desse novo programa de reparação, nas próprias conquistas também no âmbito dos programas das políticas públicas e das novas normas que o Brasil constituía nessa agenda. E desde aí, desde a reação à audiência pública que levou ao questionamento no Supremo, somado à reação à redação original do PNDH3, que também falava sobre a reinterpretação da lei de anistia, que se toma a iniciativa, a partir dos tensionamentos que se geraram com o Ministério da Defesa e etc., que se toma a iniciativa, então, de se criar uma comissão para elaborar um projeto de lei com uma proposta de criação de uma Comissão Nacional da Verdade. Então, veja como esses processos eles se dão nessa construção progressiva dessas lutas, e o papel da sociedade civil sendo crucial, porque se nós tivéssemos saído com caravanas da anistia sem respaldo social, e se isso não tivesse tido um reflexo da sociedade, nós, obviamente, não alcançaríamos nada disso. E se nós também, como Comissão de Anistia, não tivéssemos conectado a agenda programática do Estado à própria agenda dos movimentos sociais, que é quem conduziam esse processo, essa retroalimentação ela não teria alcançado o que nós alcançamos. Então, o que me parece muito importante é entender como tudo isso foi sendo construído, né? E bem, é muito interessante como daí também dessa nova mobilização foram surgindo novos coletivos dentro da sociedade, o que me pareceu, que eu também já falei sobre isso, né? uma terceira onda dos coletivos sociais sobre memória, verdade e justiça, a compreensão da dimensão transgeracional desse processo, né? Acho que tudo isso hoje tem muito significado, apesar de que, efetivamente, a Comissão de Anistia, propriamente dita, vive uma situação de retrocesso, né, atual, com o novo governo. Esse é o primeiro governo da história da redemocratização brasileira que rompe com essa agenda pendente da transição. Então, nós tivemos, cada um dos governos, nós tivemos alguma medida que sinalizava com um compromisso com a agenda da redemocratização. O governo Collor, antes o governo Sarney, né, que extinguiu a divisão de censura, o governo Collor extinguiu o SNI, determinou que o Arquivo Nacional devia abrir os arquivos, o governo Fernando Henrique Cardoso cria a Comissão de Mortes e a Comissão de Anistia, o governo Lula Marques da Memória, as caravanas da anistia, o projeto de direito à memória e verdade, o questionamento da lei de anistia, os próprios processos de participação social, o governo Dilma com as clínicas do testemunho, com a lei de acesso à informação, com a Comissão da Verdade. De alguma maneira, cada um desses momentos históricos da nossa história democrática, esses governos contribuíram
com uma parte dessa agenda. Enquanto que, agora, pela primeira vez, a gente tem um governo que, ao contrário, fala contrariamente, né, louva, né, a ditadura, ovaciona as suas atitudes, paralisa os trabalhos da Comissão de Mortos Desaparecidos, institui uma comissão de anistia com membros militares favoráveis à ditadura, né, membros que não têm idoneidade para estar ocupando essa função, essa tarefa histórica e institucional de reparação às vítimas. Então, é a primeira vez que nós vemos a realidade governamental federal brasileira rompendo essa agenda de compromissos de construção progressiva do aprofundamento democrático brasileiro ou de se avançar com a agenda da transição ainda pendente. Isso tem consequências, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso tem consequências, mas a primeira delas é para a própria interrupção do processo de reparação, né, porque nós temos visto aí uma levas de indeferimentos para casos que tradicionalmente seriam deferidos. Mas, enfim, falar um pouco da história da Comissão de Anistia durante esse tempo é falar do enfrentamento original de um estado de coisas que representava esse pacto do esquecimento, que representava a necessidade de se romper com o tabu de que não se poderia discutir a validade da lei de anistia, e de se enfrentar diretamente de que a reparação às vítimas é um dever do Estado e não nenhum privilégio e nenhum ato indevido, e de que, fundamentalmente, esse era um processo no qual as vítimas deveriam receber por parte do Estado brasileiro o devido reconhecimento e o pedido de desculpas por tudo que fizeram contra elas. Então, acho que para quem saiu de uma transição como o Pacto da Impunidade e ficou até 1995, 10 anos, para ter a primeira comissão de reparação, e depois mais 6 anos para ter a segunda comissão de reparação, e depois mais, ou seja, quase mais 8 anos para que essa segunda comissão de reparação pudesse reestruturar-se e promover uma reparação mais ampla, para depois chegar na Comissão da Verdade. É um processo muito largo, né? Que mostra que a nossa ditadura ela foi muito violenta, ela realmente foi exitosa em criar uma cultura do medo ou da ideia de uma democracia tutelada pelos militares até o presente. Muitas pessoas não entenderam porque naquele momento nós estávamos exatamente colocando esses temas, não entenderam a importância do debate sobre a reinterpretação da lei de anistia naquele momento histórico, né, que era para, naquela quadra histórica, primeiro fazer as pessoas perceber que a democracia brasileira não estava consolidada. Tinha muita gente muito entusiasmada com as novas realidades, as novas políticas, crendo agora a democracia no Brasil já está consolidada. Quantas pessoas importantes falavam isso, né? Porque acreditavam que a simples alternância no poder e o fato dessa estrutura eleitoral permitir que pela primeira vez um governo de esquerda chegar ao poder, isso representava a consolidação da nossa democracia. E bem, enfim, e nós dizendo que não, que na verdade a democracia era um processo, devemos manter muita atenção em relação a isso, e fundamentalmente nós precisávamos tomar medidas fortes para manter o fascismo dentro do armário, né, porque ele poderia sair a qualquer momento. Então, e essas medidas fortes era mantê-los na defensiva, que eles tivessem continuar explicando-se pelos próximos 20 ou 30 anos sobre as atrocidades que cometeram, e não terem tempo para assanhar-se em voltar a querer participar da vida política ou disputar poder dentro do Brasil. Então, essa era a simbologia. Nós falávamos, a discussão da responsabilização dos torturadores é uma regra de ouro da democracia, porque era a resposta forte para que as pessoas soubessem de que
fascistas do futuro, torturadores do futuro, ditadores futuros, autoridades do futuro, se de novo eles resolvessem romper com a democracia ou violar sistemática e massivamente os direitos humanos da população, a história faz um encontro de contas. E é necessário saber disso como elemento de intimidação para essas ousadias, para essas tentações autoritárias, né, como regra de ouro. Não porque, efetivamente, é uma garantia de não repetição, porque nada garante que não se possa repetir. Mas se nós não construirmos as fortalezas para essa não repetição, nós cometemos o erro de acreditar que o presente explica a história, né? Então, acho que a gente tem que, de alguma maneira, recuperar essa discussão. Acho que ela vem sendo recuperada, acho que as instituições vão oferecendo espaço para isso, e compreender a história da Comissão de Anistia é compreender esse processo no qual a contribuição que ela foi dando ao longo do tempo foi a de fortalecer as forças dos movimentos sociais, do movimento de vítima e das organizações da sociedade civil, em recuperar as condições para enfrentar os elementos, os dilemas principais da nossa transição incompleta, da nossa transição controlada, dessa transição muito mal explicada. E que, bom, a falta de uma justiça de transição nos faz viver o que nós estamos vivendo hoje dentro do país, né? Eu tenho que costumar dizer que, quem sabe, a gente possa agora, nessas circunstâncias desse novo autoritarismo, dessa eclosão dessas novas formas de autoritarismo, dessas novas expressões fascistas, dessa perda da vergonha da extrema-direita ter saído do armário de novo, verbalizar as suas ideias esdrúxulas e contrárias aos direitos humanos. Quem sabe a gente tem uma nova oportunidade agora também de, ao organizar todo o movimento para resistir ao atual autoritarismo, assentar bases novas no enfrentamento desse legado de violência autoritária, sob novas condições, e já, inclusive, com esse acúmulo da experiência, tanto das boas práticas como dos erros que também foram cometidos em relação ao enfrentamento do legado da ditadura anterior. Então, acho que também eu vejo como um acúmulo que a gente tem tido ao longo do tempo sobre esse tema, que, de alguma maneira, nos permite também pensar como estruturar a resistência do presente e quem sabe, formular uma nova base ética do enfrentamento da violência, desse legado de violência que a gente vive hoje, né? Quem sabe a gente possa construir essa nova etapa com base em verdade, justiça, exatamente pelo papel fundamental que os movimentos atuais têm cumprido ao lado dos movimentos tradicionais de memória, verdade e justiça. Então, mas para isso acho que é fundamental conectar cada um dos enfrentamentos do autoritarismo do presente com os seus correlatos e paralelos do enfrentamento ao autoritarismo da ditadura no passado. Porque é desse contraste, dessa experiência, que nós vamos ter condição realmente de, primeiro, fortalecer a luta das novas gerações, porque é muito importante aprender com o passado, né? Mas, segundo, também para dar continuidade a uma luta que uma geração anterior estabeleceu, e que estabeleceu sob condições muito difíceis, e fez o que fez, né? Reconquistou uma democracia para o país, aos trancos e barrancos, ajudou a construir esse programa de reparação brasileiro, ajudou a tentar enfrentar pela primeira vez essa discussão sobre responsabilização criminal por graves violações aos direitos humanos, disputando a jurisprudência da Corte Suprema Brasileira. Então, é uma tarefa em construção, na minha visão, e que, para também não terminar apenas com uma perspectiva muito pessimista, eu acho que também nós, nesse momento, temos muito que aprender e estamos melhor preparados também
para poder dar respostas a essa violência institucional do presente. Então, se pode tirar muitas lições relevantes desse processo. Acho que a Comissão de Mortes Desaparecidas e a Comissão da Anistia tiveram um papel muito importante em tudo isso, a Comissão da Verdade também, obviamente, mas essa é uma luta que ainda está em construção. Muito obrigado, Paulo. Você falou em recuperar, né? Recuperar essa discussão, colocar na ordem do dia. E aqui foi um pouco nosso esforço, né? Como coletivo RJ, como movimento social, que está nessa pauta e também nessa iniciativa aqui do curso. E aí, passo direto a palavra para a Vera. Bom, eu acho que eu vou fazer um diálogo com o que o Paulo falou em algumas coisas que eu acho que tinha pensado em trazer também, e eu acho que foi uma sintonia que aconteceu aqui. Quer dizer, eu venho de um outro lugar, né? Eu venho de outro momento histórico do Brasil, em que era nos anos 68, houve uma grande mobilização da sociedade brasileira, principalmente o movimento estudantil, ao qual eu participava, e nesse processo eu fui presa, né? Então, eu sou uma pessoa anistiada, né? E eu queria contar para vocês, brevemente, o que me levou a pedir a anistia política. Na verdade, havia um descrédito, né? Como disse o Paulo, havia um certo descrédito, inclusive entre os presos políticos, ex-presos políticos, em relação às iniciativas que o Estado estava apresentando, né? Primeiro porque, durante muitos anos, o Estado não tinha, apesar das tentativas e pressões que alguns movimentos sociais faziam em relação ao Estado, não havia uma resposta efetivamente clara e mais definitiva em relação ao esclarecimento das mortes e desaparecimentos, em relação à reparação, em relação a tudo aquilo que tinha sido demandado na luta pela anistia ampla, geral e restrita. Então, muitas questões ficaram no ar sem que o Estado brasileiro pudesse responder. Então, a não credibilidade das medidas do Estado estavam muito fortemente enraizadas na cultura daqueles que vinham há anos lutando pelo direito de uma resposta efetiva da parte do Estado brasileiro, que não reconhecia devidamente as violências que havia perpetrado, né? Então, foi curioso, porque no Rio de Janeiro nós já vínhamos lutando para a reparação do Estado do Rio de Janeiro, com idas e vindas infinitas, mobilizações, etc. e tal, até que uma companheira minha me liga e disse: Vera, está acontecendo alguma coisa na Comissão da Anistia? Porque imagine você, me deram a palavra na sessão em que eu fui anistiada. Ela estava muito emocionada. Eu também fiquei emocionada, porque eu não podia acreditar que tal iniciativa pudesse ser feita na Comissão de Anistia, né? Eu achei que isso foi assim. E logo depois, e ela me dizia: não, você tem que apresentar também o teu requerimento na Comissão de Anistia. Bom, logo em seguida, uma das caravanas da anistia foi no Rio de Janeiro, na UAB, e eu fui. Foi sobre o movimento estudantil. E foi absolutamente emocionante. Eu fiquei muito sensibilizada, não só pela recuperação da história, como também pelos testemunhos que foram apresentados, pela implicação das entidades presentes, reitores e professores. Enfim, foi muito bonita essa. E aí eu resolvi apresentar a minha petição, meu requerimento à Comissão de Anistia. Isso foi nos anos 2008, quando eu apresentei, e eu fui anistiada em 2010, numa sessão das mulheres, dia 8 de março de 2010. E realmente fez diferença o pedido de desculpas. É algo que traz uma emoção enorme,
para quem, naquele momento, estava participando e pôde usar de sua própria palavra numa sessão instituída para tal, né, para o reconhecimento da violação, das violências do Estado em relação a cada uma de nós, éramos só mulheres, e, ao mesmo tempo, poder ouvir a palavra das outras pessoas que se pronunciaram, criando aí também um espaço de memória coletiva do período e no que afetou as mulheres. Foi uma sessão lá em Brasília, não foi uma sessão fora de Brasília, foi uma sessão com 15 mulheres, e realmente fez diferença o pedido de desculpas. Primeiro porque foi um reconhecimento formal dos danos perpetrados pelo Estado. E isso faz diferença, efetivamente, no plano da subjetividade. Eu que já vinha trabalhando desde 91 em um projeto de atenção a pessoas que tinham passado por situações de violência na época da ditadura, junto a uma organização da sociedade civil, que é o Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, foi subsidiado pelas Nações Unidas e pela Comissão Europeia durante alguns projetos que nós apresentamos, já podia, digamos, ter algum acúmulo de experiência na área clínica sobre os efeitos da violência do Estado na vida dessas pessoas. Evidentemente que o reconhecimento do Estado dos seus próprios danos cometidos produz um outro efeito subjetivo na medida em que o autor da violação, o autor do crime de lesa humanidade, é o próprio Estado. Portanto, a reparação tem que ser feita pelo próprio Estado. Nós, que trabalhávamos na equipe clínica do Grupo Tortura Nunca Mais, evidentemente, tínhamos experiência de atenção clínica a essas pessoas, mas, evidentemente, que a reparação não estava colocada em cena. Evidentemente. Por quê? Porque não era o Estado, e nem as Nações Unidas, e nem a Comissão Europeia, que estavam efetivamente implicadas na violação dos direitos humanos. Então, durante 19 anos e meio, 20 anos, nós estivemos trabalhando, então, com apoio das Nações Unidas e da Comissão Europeia, junto ao Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Em 2010, o Grupo Tortura Nunca Mais resolve potencializar nas suas ações outras atividades e não manter os projetos clínicos. E, então, nós, da equipe clínica, nos voltamos para provocar o Estado brasileiro para que se responsabilizasse pela reparação psicológica, na medida em que nós percebíamos que não era apenas a atenção clínica que permitia digamos assim, um resultado digamos, mais efetivo, né? Porque o Estado brasileiro não tinha criado suficientemente suportes de memória e verdade que eram fundamentais para o reconhecimento dessas pessoas que estavam sendo atendidas na clínica, que certamente a memória está implicada na clínica, mas o Estado brasileiro ainda não tinha criado um suporte para que as pessoas pudessem se sentir mais acolhidas e, ao mesmo tempo, mais ativas nesse processo de reconstrução das suas vidas. Então, nós provocamos o Estado, havia naquele momento uma abertura maior, sem dúvida alguma, em 2010, 2011, e o projeto que nós apresentamos na época não foi à frente, e tivemos a escuta da Comissão de Anistia em 2012, 2011, nós estivemos com o Paulo num seminário internacional sobre comissões da verdade,
e houve um acolhimento muito bom, né, em relação à possibilidade de a gente apresentar um projeto junto à Comissão da Anistia. Então, a Comissão de Anistia abriu o edital, em que nós, do Rio de Janeiro, concorremos, assim como outros grupos do Brasil, e, em 2013, iniciamos um trabalho de clínicas de testemunho, que foi uma experiência piloto, inédita, pioneira aqui no Brasil, de extrema importância, porque, pela primeira vez, o Estado brasileiro estava reconhecendo, através desta iniciativa, os efeitos danosos sobre a vida dessas pessoas, né? E que se antes as pessoas tinham uma visão muito específica e particular das suas vidas, do seu sofrimento, como privatizado, na medida que o conjunto da cultura em relação a essa questão estava obscurecido basicamente pelo negativismo, pela visão negativa, pelo esquecimento, por um conjunto que eu acho que o Paulo precisa muito bem na sua abordagem, né? Uma certa desconfiança. Naquele momento, nós pudemos, no projeto Clínicas do Testemunho, nós pudemos inicialmente grupalizar as pessoas que puderam imediatamente já começar a testemunhar sobre aquilo que elas tinham vivido. Nós criamos, no Rio de Janeiro, várias modalidades de atenção, uma delas é da recepção, a recepção geralmente das pessoas inscritas no projeto, era através da grupalidade, e imediatamente as pessoas começavam a testemunhar sobre aquilo que haviam passado durante o período da ditadura. Foi muito interessante o lançamento do nosso projeto no Rio de Janeiro. Por quê? Na OAB do Rio, nós fizemos uma chamada para inscrição de pessoas e concorreram diversas entidades da sociedade civil, dentre elas entidades de direitos humanos, de anistiados, partidos políticos. Foi um número enorme de pessoas que compareceu. A nossa equipe já era uma equipe conhecida aqui do Rio de Janeiro, já vinha com trabalho de 20 anos, então muita gente já nos conhecia e se inscreveu. Esse projeto, na verdade, ele visava 3 dimensões. Uma delas, a atenção clínica. Outro, a capacitação de profissionais da área psi, para que pudessem se incumbir da tarefa de desenvolver, na prática clínica, a atenção a pessoas afetadas pela violência do Estado. E a terceira seria a produção de insumos para a criação de uma política pública. Esse era um projeto inicial, né? Um projeto previsto para 2 anos, que se estendeu a 3 anos. E nesse projeto foram vários candidatos pelo Brasil, mas foram aprovados 4 projetos. O nosso, do Rio de Janeiro, que já vínhamos com um trabalho mais acumulado, né? O do Rio Grande do Sul, ligado à Associação Psicanalítica Sigmund Freud, o 2 de São Paulo, do Projetos Terapêuticos de São Paulo, e o outro do Sede Sapiente. Se criou, então, uma rede de núcleos, né? Essa rede se encontrava 2 vezes por ano para discutir questões, encaminhamentos, debater algumas formas de trabalho que estavam em curso. Por ser um projeto experimental, era fundamental que a gente pudesse fazer certos atravessamentos entre as equipes, né? O nosso projeto, como já éramos reconhecidos, né, como clínicos dessa área, houve um número de inscrições bastante grandes.
enquanto que, nos outros projetos, houve uma incidência menor de inscritos, mas isso não entorpeceu a ação desses núcleos. Ao contrário, estimulou para que esses núcleos pudessem criar novas iniciativas. Então, uma delas foi a conversa pública, que foi um dispositivo muito importante, muito interessante, que mobilizou diversos outros setores da sociedade. A partir das conversas públicas, iam se aproximando várias outras pessoas e entidades que passavam a conhecer e falar e se integrar através de frentes de trabalho com o projeto, né? Então, as conversas públicas tiveram um valor enorme, e no Rio Grande do Sul elas cresceram muito, foram difundidas por diversas cidades do Rio Grande do Sul, né? Puderam se espraiar e criar novas raízes do projeto Clínicas do Testemunho. Esse fenômeno foi um fenômeno muito, muito interessante, que tem desdobramentos até hoje, né? Isso alegra muito, na medida em que foi um projeto que teve um período muito curto de existência, de 5 anos, mas que teve uma repercussão bastante forte entre os profissionais da área psi, como também outros profissionais, como advogados, como assistentes sociais, que passaram a conhecer e se aproximar, né, da perspectiva do testemunho, né? Isso é muito interessante, porque a palavra que ganhou força na Comissão de Anistia, com as sessões e com as caravanas que percorreram o Brasil inteiro, a palavra ganhou força de expressão e de posicionamento durante o período que se deu dessa convocatória da Comissão da Anistia, para que a palavra fosse escutada e ouvida, né? Escutada, falamos nós, da área psi, né? Porque a escuta tem uma outra entrada, né? Mas foi muito importante esse trabalho, porque nós pudemos também acompanhar as comissões da verdade. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente acompanhou algumas pessoas que queriam testemunhar nas comissões da verdade. Nós fizemos grupos de construção dos testemunhos, né, que as pessoas podiam se ouvir, e muitas delas, foi muito interessante, porque muitas delas se localizaram como tendo passado, por exemplo, pelo Hospital Central do Exército, né, em determinadas épocas. Muitas delas não se encontraram, foram em outras épocas, mas puderam, por exemplo, fazer uma audiência junto à Comissão Estadual da Verdade sobre o Hospital Central do Exército, né, por exemplo. Então, esses grupos eles foram se articulando, inclusive, em relação a essas demandas. Se criou um grupo que nasceu do Clínicas de Testemunho, grupos de filhos e netos, por Memória, Verdade e Justiça, que também se distribuíram pelo Brasil. O grupo do Rio provocou a formação em outros lugares, e, ao mesmo tempo, os Clínicas de Testemunho também estava trabalhando com as novas gerações, então pôde dar um suporte para essas novas gerações e se constituíram grupos de ativismo por Memória, Verdade e Justiça e Reparação. Então, esse processo foi um processo que deixou muitas marcas muito positivas. Pessoas que desacreditavam de uma possibilidade de se sentirem acolhidas e que foram acolhidas pelo projeto, hoje fazem depoimentos bastante significativos de mudança nas suas próprias vidas, de um novo sentido que foi dado na medida em que puderam se ouvir, se fazer ouvir e ouvir também outros testemunhos, né?
Muitos deles diziam, bom, mas essa história eu conheci porque é a minha história também, né? Então, houve uma certa identificação entre os personagens que participaram desse processo. Nós tivemos no Rio, e no Rio Grande do Sul também houve, um número bastante grande de inscritos militares, né? Principalmente da Aeronáutica e do Exército. Da Marinha, muito poucos. E foi uma inscrição que se deu mais ou menos no final do primeiro edital. O segundo edital já recebeu muito mais militares, né, do que no primeiro. O segundo edital foi muito interessante, porque, apesar de já ser no momento político em que o Brasil estava sofrendo muitas pressões, o Estado brasileiro, o governo Dilma estava sofrendo muitas pressões, então os recursos eram muito menores, mas a Comissão de Anistia conseguiu destinar recursos para a continuidade desse projeto e, mais, conseguiu também, sensibilizada que estava com a violência dos afetados nos dias atuais, que traziam marcas do passado, pela violência de torturas, extermínio, desaparecimentos, né? O público que hoje estava sendo afetado, a Comissão de Anistia fez uma parceria com o Conselho Britânico, criando um projeto Centro de Estudos, CERP, de reparação psíquica, que teve a duração também de 2 anos, tem publicações, assim como o Clínicas do Testemunho deixou um material bastante significativo, com publicações, relatórios, vídeos, eventos, né? Então, há um material muito rico a respeito dessa experiência, que, na verdade, não morreu quando terminou o projeto, né? O grupo do Rio de Janeiro se dispôs a provocar novamente as Nações Unidas e conseguiu recursos para atender o público, fundamentalmente de familiares de jovens exterminados pela polícia e pela milícia do Rio de Janeiro. Então, essa equipe está trabalhando, desde então até hoje, com esse público-alvo e tem feito um trabalho permanente e persistente. Por sua vez, o Rio Grande do Sul tem montado eventos muito interessantes, sempre com o eixo do testemunho, envolvendo outros atores sociais, os atores que hoje estão sendo atingidos por essa violência atual do bolsonarismo. Então, eu tive o prazer de ver um trabalho que o SIG, né, que é a Associação Sigmund Freud de Porto Alegre, fez há 10 dias ou uma semana, muito interessante, testemunho, eu testemunho, e tu, né, foi a chamada. E aí, além da palavra de uma filha de um perseguido político na época da ditadura, tivemos a palavra também de pessoas que trabalham com população de rua, que se chama a Boca de Rua, né? E de familiares de jovens que estão sendo pressionados por jovens que estão sendo, ou seja, uma escola que está sendo pressionada para adotar aquela ideologia educacional que restritiva, autoritária, limitada. Então, esses familiares estão lutando para que essa política educacional não se instale na escola. Então, vejam bem, eu penso que mesmo que a Comissão da Anistia esteja numa situação absolutamente desastrosa, ferindo os princípios aos quais ela foi constituída, ferindo porque já não é a Comissão de Anistia. Nós, anistiados, já não reconhecemos essa Comissão de Anistia como tal, porque ela não é uma
comissão de reparação. Ela é uma comissão para reiterar a violência do Estado em relação aos peticionários. Temos escutado a gravíssimo ataque a alguns requerentes, né, que são chamados de terroristas, e que um dos membros dessa comissão leva o livro do Ustra, que é o notório torturador, para as sessões. Atualmente, há os processos estão sendo efetivamente ou anulados ou indeferidos. Tivemos uma quantidade de processos anulados, cerca de 800 processos anulados, a grande maioria deles indeferidos e muito poucos deferidos. Então, essa comissão de anistia é uma comissão que o movimento de anistiados não está reconhecendo. E nós, como movimento de anistiados, do qual eu também participo, nós temos nos oposto a essa comissão, levantando a importância da reparação. Então, nesse processo de confronto de narrativas, de confronto do que é o processo de reparação, o que é anistia, dentro desses princípios que foram claramente apresentados pelo Paulo, quais sejam de reconhecimento e pedido de desculpas do Estado brasileiro àqueles que ele violou os princípios básicos de direitos humanos, nós nos opomos a essa comissão de anistia, que absolutamente não considera nem sequer a ditadura e nem considera esses princípios básicos de dignidade aqueles que foram atingidos pela violência da ditadura e que carregam até hoje os danos cometidos por essas violações. Então, nós temos aí um panorama que se por um lado houve um retrocesso violentíssimo da comissão de anistia, por outro lado, os efeitos da produção e da construção de memória no país têm se alargado, porque com esse quadro que nós estamos vivendo, não só a militância, digamos, dos direitos humanos, o ativismo de direitos humanos no campo da memória, verdade, justiça e reparação tem crescido, tem se alargado. E, por sua vez, no Clínicas do Testemunho, nós somos testemunhas também de que tem se avançado e tem crescido o movimento de implicação com os testemunhos, principalmente nesse momento em que é preciso falar sobre aquilo que aconteceu e falar sobre aquilo que está acontecendo. Então, é isso. Vera, muito obrigado. A gente tem tentado fazer esses encontros, né, realmente com esse tempo de uma hora e pouquinho, para a gente ficar num intervalo aí que seja possível para todo mundo assistir. Então, a gente já vai encerrar. Eu queria só, mais uma vez, agradecer muito, Paulo, Vera, pelas contribuições. Foi um encontro indescritível para quem, não só para quem está querendo entender um pouco melhor esse processo e ter um primeiro contato, mas certamente também para todos nós que já atuamos nesse campo há muito tempo, são reflexões extremamente valiosas e que vão seguir nos alimentando nossa militância, nossa reflexão, nosso balanço crítico, né, como o Paulo falou. Acho que essa é uma das tarefas fundamentais, né, a gente avançar na direção de um balanço do que foi a experiência, para conseguir formular novas estratégias, novos caminhos e enfim, no momento em que a gente tiver uma outra conjuntura, né, e tiver novas possibilidades de implementar política de memória, verdade, justiça e reparação nesse país, que a gente consiga fazer de forma ainda mais aprofundada do que experiências como a que o Paulo e a Vera relataram aqui, tiveram a capacidade de fazer. Então, é isso. Muito obrigado a todos e a todos que nos assistiram também, e com isso a gente encerra a quarta aula e nosso próximo encontro e o último desse primeiro bloco vai ser sobre a Comissão Nacional da Verdade. Então, até lá. Obrigado, gente.